Tópico 2. A maturidade espiritual dos filipenses, focado no verso 15 e 16. O primeiro item dizendo, somos perfeitos? É uma pergunta. O termo perfeitos, utilizado aqui na lição, pode ser uma ironia, no sentido que ninguém é perfeito. Alguns autores defendem que aqui Paulo está usando um termo irônico, como pode também identificar aqueles que não seguiam os cristãos judaizantes, fazendo aqui uma defesa, que nós vamos ver na lição seguinte, uma defesa em relação aos seus opositores, dizendo que aqueles que não seguiam os seus opositores, que não davam ouvidos aos opositores, eram perfeitos em relação aos demais. Mas aqui nós vemos que o apóstolo, dos dois sentidos, nós podemos utilizar, é importante, no sentido da ironia, que a perfeição plena nós alcançaremos somente depois da vitória final, e também aqueles que conduziam para o caminho contrário aos opositores do apóstolo Paulo, a que estavam no caminho da perfeição, como já vimos no tópico anterior. A salvação em Cristo é completa. Ela é completa, a salvação em Cristo Jesus, mas precisa ser preservada. Aquilo que geralmente defendemos, a Igreja Assembleia de Deus defende, a questão da permanência, da busca da permanência da salvação, que o salvo ele deve buscar a manutenção dessa salvação, não dizendo que sou salvo e posso então agora descansar e não fazer mais nada, que tudo está resolvido. Nós temos que manter e cuidar da nossa salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele afirma o seu prazer na lei, o prazer que ele tem na lei de Deus, mas observa que há uma guerra interna no ser humano. No caso, ele dá o seu próprio exemplo, que o fazia prisioneiro do pecado. Ou seja, ele mesmo, o apóstolo Paulo, o exemplo de um apóstolo, de um seguidor, de um salvo, ele dizia da sua guerra interna em relação ao pecado, que constantemente ele estava preocupado, buscando conscientizar-se, buscando se afastar do pecado, porque sabendo que esse era um perigo constante na sua vida. Então ele mesmo demonstra essa sua fraqueza, a sua dificuldade nesse sentido, mas dizendo para nós, trazendo para nós um exemplo, que nós devemos também ter esse cuidado, não nos acharmos perfeitos, santos na sua plenitude. Sabemos que nós somos inacabados, somos incompletos e que nós temos que tomar cuidado para não perdermos isso que nós temos de mais valioso, que é a nossa salvação. Em Gartner, na página 87, que é uma referência que eu deixo ali no final do arquivo de slide, que você pode baixar lá no SlideShare, entrando no meu blog, na rede Mão Amiga, que fica para você aí nos vídeos, sempre a referência. Lá tem o arquivo de slide, eu deixo a referência desse autor, que comenta aí, Epístola aos Filipenses. Ele coloca assim: a perfeição do cristão consiste justamente em ele não se considerar perfeito, em seu estado atual. Ou seja, no estado atual em que nós estamos, nós não somos perfeitos, mas como o apóstolo Paulo, estamos no caminho da perfeição. Ou seja, iremos alcançar essa perfeição na sua plenitude somente no momento final. O item 2 diz: o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada, baseado no verso 16. Aqui fala do conflito entre o já sou e o ainda não sou. Nós vemos que 1 João 3:2 diz assim: já somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Esse conflito entre o já sou, somos filhos de Deus, somos salvos em Cristo Jesus, mas entre aquilo que ainda não sou, aquilo que a palavra de Deus afirma a respeito do estado final do salvo, ou seja, a vida eterna com Deus, a vida após a morte, o que nós teremos como promessa pela palavra de Deus que nós haveremos de ser. Nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda haveremos de ser algo diferente, algo mais glorioso, algo que Deus nos promete através da sua palavra e que nós alcançaremos somente após a nossa vida cristã aqui na terra. Aí que é o prêmio que nós devemos buscar e almejar, e que isso deve ser o direcionador da nossa vida. Ainda na analogia do atleta, é preciso obedecer às regras, não basta chegar ao final. Então não é só chegar no final da caminhada, do seu movimento constante, da sua competição, no sentido ali da figura da corrida do atleta, buscando o seu alvo. Não basta chegar ao final. Porque como lá na segunda epístola a Timóteo, quando usa ali também a metáfora do atleta, nós vemos que fala ali das regras, da disciplina,
que o atleta deve ter uma disciplina antes de começar a corrida. Durante a corrida ele deve obedecer às regras que são estabelecidas, porque não adianta ele chegar ao final se ele não obedecer às regras que são estabelecidas e ser desclassificado. O apóstolo Paulo também fala sobre isso na Epístola aos Coríntios, quando ele fala que adianta ele caminhar na sua caminhada, que adianta ele orientar, ser o apóstolo amado como ele era, um apóstolo que tinha vários seguidores, mas chegando ao final não alcançar a sua salvação. Ou seja, não obedecer às regras, não ser disciplinado diante da regra que nós temos, a regra áurea, que é a palavra de Deus, e sermos desclassificados. Muitas pessoas serão desclassificadas, pessoas que estão no nosso meio, pessoas que têm o foco não em Jesus, o foco não na sua salvação, mas o foco nos seus benefícios pessoais, que eu sempre menciono em minhas ministrações, aqui nos vídeos, como eu coloco para vocês, nas minhas preleções, porque isso é fundamental. Nós temos o foco na nossa salvação, o foco na palavra de Deus, o foco no reino de Deus e não nos nossos próprios benefícios. Então essas pessoas não seguem a regra estabelecida, não têm disciplina em relação à regra áurea, que é da palavra de Deus, e ao perigo de ser desclassificado, não alcançando a maturidade que nós vemos aqui, focando a maturidade dos filipenses. Naquilo a que chegamos, ali diz o apóstolo Paulo, todos devem seguir o mesmo modo de viver em comunidade. Naquilo em que chegamos junto, vamos continuar caminhando junto. Nós já estudamos em lições anteriores sobre a necessidade da comunhão, do foco comum em comunidade. Não somente um foco como indivíduo, mas como comunidade, como igreja. O item 3, um exemplo a ser imitado, diz a revista, eu coloco aqui o exemplo dos filipenses, no verso 17. Deixa em vermelho deixa em vermelho por ser uma sugestão para vocês. Paulo procurou seguir o exemplo de Cristo. Paulo deixa bem claro. Também, quando lá na Epístola a Timóteo, deixa bem claro, aquilo que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, que também transmiti a homens, a vocês, a homens idôneos, ou seja, a pessoas idôneas. O apóstolo está dizendo que ele recebeu de Cristo, olhou para o exemplo de Jesus Cristo e ele moldou a sua vida neste exemplo. Ele teve coragem de pedir para que olhassem também para o seu exemplo, porque ele procurava ter um bom exemplo, ele procurava seguir o caminho da perfeição e ele tinha coragem de dizer, olhem para mim. É algo que muitas pessoas não têm condições, que muitas vezes nós temos dificuldade de dizer, olhem para mim. Quem que tem perfeição em todos os sentidos na sua vida? Você consegue? O apóstolo Paulo, ele tinha essa segurança de dizer, olhe para o meu exemplo. Olhe não somente para as minhas palavras, mas para o que eu faço, a questão prática. Ele tinha essa coragem de dizer, olhe para o meu exemplo. Será que você tem coragem de dizer, olhe para o meu exemplo? Será que nós podemos dizer para as pessoas, olhe para o meu exemplo em todo sentido? Paulo ensinou e viveu afirmando que não devemos jamais esquecer do miserável homem que somos. Romanos 7, 24. Então o apóstolo Paulo está ali o seu exemplo, é um exemplo a ser seguido, dizer, jamais esqueça do miserável homem, ou do miserável ser humano que somos. Ou seja, dessa briga interna que nós temos, da nossa dependência de Deus, e ele era um exemplo claro de que demonstrava a sua dependência de Deus, as suas fraquezas diante de Deus, queria confiar, focado no alvo em Cristo Jesus. E como aplicação prática, eu cito aqui um texto de Comblin, na página 54, que é mais uma das referências que eu deixo no arquivo de slide, diz assim, qualquer que seja o nível de perfeição alcançado para cada um, o que importa é que continuemos caminhando e olhando para frente. Independente do nível de perfeição em que você esteja, o que importa é que continue focado, olhando, caminhando, não pare, olhando para Jesus, autor e confirmador da nossa fé. Para onde você tem olhado? Qual tem sido o seu foco? O que tem tomado a sua atenção? O que chama a sua atenção? Você tem seguido as regras com disciplina? A regra áurea da palavra de Deus? Como eu disse no texto, nesse tópico, não basta chegar ao final, é preciso seguir as regras, ter disciplina. Tópico 3. A aspiração do cristão hoje. O primeiro item diz a atualidade do desejo paulino. As épocas
são diferentes, ou seja, a época em que foi escrita essa epístola, a época do apóstolo Paulo e a nossa época são diferentes, mas as dificuldades são semelhantes. O ser humano, nós vemos que ao longo de toda a sua história, ele encontrou as mesmas dificuldades. O ser humano, diante da sua vida cristã, das dificuldades, do pecado, da palavra de Deus, do caminho da perfeição, nós vemos que as dificuldades são semelhantes. Os tempos mudam, mas as dificuldades do ser humano são iguais ou são semelhantes, parecidas. E assim aconteceu na época do apóstolo Paulo, não é muito diferente do que acontece hoje também. Os conselhos do apóstolo Paulo para cada situação, então, se tornam também atuais e apropriados para o nosso dia. Nós estudamos já na lição anterior, lição número 7, sobre a atualidade dos conselhos paulinos, ou dos conselhos do apóstolo Paulo. Nós vemos que o desejo do apóstolo Paulo, aquilo que ele almejava, também é a mesma coisa que nós devemos almejar. Nesse sentido, dessa caminhada cristã, aquilo que o Paulo almejava, nós vamos ver aqui nesta lição, que é o que nós devemos também almejar, que é aquilo que nós vamos ter no sentido na nossa vida posterior, na vida futura, que é o prêmio da soberana vocação, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que caminham segundo a sua palavra. Esse prêmio deve ser o nosso foco, como também era do apóstolo Paulo. O item 2 diz assim: o cristão deve almejar maturidade espiritual. A exemplo de Paulo, ainda hoje nós devemos buscar a perfeição, o constante buscar de Deus. É que nós vemos isso bem presente nos escritos do apóstolo Paulo. Ele estava constantemente buscando a Deus, buscando servir a Deus, buscando a vontade de Deus e ter uma vida exemplar no caminho da perfeição, ou buscando a perfeição, sempre atento para o reino de Deus. A maturidade cristã, ela leva ao reconhecimento de que os méritos são de Deus. 1 Coríntios 13 e 12 fala sobre isso, Gálatas 4 e 9. Então a maturidade, ela está muito relacionada com o sentido que nós damos para as coisas, ou a própria salvação, colocando isso como um mérito de Deus, reconhecendo a nossa dependência de Deus, diferente do que os judaizantes ensinavam, que eram os opositores do apóstolo Paulo, de que as obras são importantíssimas, relevantes e fundamentais para a salvação. Nós já estudamos isso anteriormente também, mas nós vemos que a salvação é a justificação, no sentido da salvação, são méritos de Deus, é pela vontade e pela graça de Deus, mas a busca constante, ela deve estar presente, que é o sentido da santificação, que é um processo que nós já fomentamos também, que é constante. Então, os méritos são de Deus, somos salvos pela graça de Deus, mas devemos buscar o caminho da perfeição, ou seguir a palavra de Deus, mas reconhecendo que nós somos dependentes de Deus. Isso é maturidade espiritual. Antes do cristão agir, Deus já agiu em Cristo Jesus, no sentido da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Deus tomou a primeira ação. Deus já fez algo no sentido proativo, abrindo-nos o caminho. Nós devemos ter essa consciência para alcançarmos a maturidade cristã. O item 3 diz: rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Paulo tinha consciência da dificuldade para se manter fiel a Deus. Nós já vimos, como citamos ali em Romanos 7. Paulo também tinha dificuldade. Ele tinha lá os seus problemas, os seus dilemas, como qualquer ser humano, como nós também temos. Nós já vimos ele demonstrar isso nas suas fraquezas, no desejo muitas vezes de fazer coisas que não era o que realmente deveria ser feito. Ele reconhecia isso e buscava a Deus nessa sua dependência. Vemos o exemplo de Lutero, de mesmo que seja de forma excessiva, também como o apóstolo Paulo, quando ele buscava olhar para as suas fraquezas, a sua dependência de Deus. Mas talvez não devemos buscar isso de forma traumática, sermos radical, mas nós temos que reconhecer as dificuldades, como o apóstolo Paulo também, de sermos fiéis a Deus, Mas não podemos viver de fantasias também. Tem pessoas que, de forma contrária, para o outro extremo, tenta demonstrar uma espiritualidade, uma vida cristã além da sua realidade. Mas nós devemos viver da realidade e de forma transparente. São muitas vezes pessoas que buscam demonstrar algo
que realmente elas não vivem, uma espiritualidade que elas não vivem, uma realidade que elas não vivem, pessoas que muitas vezes querem fazer um favor para Deus, demonstrar aquilo que não está acontecendo, querendo atribuir a Deus coisas que Deus não fez, mas que Deus pode fazer, nós sabemos isso. Mas devemos ser transparentes, viver a realidade, não uma fantasia de uma falsa vida cristã, mas reconhecemos as nossas falhas, nossas dependências, mas vivemos de uma realidade, daquilo que realmente é real na nossa vida, aquilo que realmente nós cremos. Pessoas que muitas vezes fala e vive aquilo que não crê, mas devemos viver a realidade de uma forma transparente da vida cristã. Confiar unicamente em Jesus, esse Jesus que transformará as nossas imperfeições em algo perfeito, semelhante a Ele na sua glorificação. Então é confiar em Jesus, é Ele que pode realmente, e é Ele que irá nos dar uma nova vida, num sentido pleno de perfeição, numa vida futura, é em Jesus. Então é por isso que nós temos que ter esse foco, principalmente quando nós encontrarmos dificuldades, quando nós passarmos por momentos difíceis na nossa vida, para nós não sairmos desse foco, não deixarmos de olhar para aquilo que nós temos já garantido em Cristo Jesus, para não perdermos e deixarmos por causa de alguns problemas pessoais. A lição fala muito forte na nossa vida, porque muitas vezes nós desanimamos, qualquer um de nós, você e eu, passamos em momentos em que nós perdemos muitas vezes as forças. Como seres humanos, como Paulo também, muitas vezes nós estamos passando por situações como essa, em que nossa fé passa a ser abalada, em que momentos que nós passamos, muitas vezes nós andamos cabisbaixo, tristes, mas nós devemos olhar para a palavra de Deus, olhar para o apóstolo Paulo e alcançarmos o fortalecimento de nossa fé. Você que vai ensinar essa lição, você que está me ouvindo, você que está estudando esta lição, muitas vezes vai se encontrar também da mesma forma que o apóstolo Paulo, como ele fala aqui, muitas vezes, como lá em Romanos 7, da dificuldade que nós enfrentamos nessa caminhada cristã, que muitas vezes nos leva a olhar para baixo. Mas olhe para cima, olhe para o nosso alvo e continue a sua caminhada. Não titubeie nos seus passos, não esmoreça, mas firme os seus passos nessa caminhada, porque algo muito glorioso o Senhor tem reservado para a sua igreja, para mim e para você. E como aplicação prática, deixo aqui uma reflexão de que a aspiração de Paulo continua atual em nossos dias. Devemos buscar a maturidade espiritual e não vivemos com base nas aparências, mas vivemos uma fé genuína. Você se considera uma pessoa madura na fé? Como está a sua maturidade espiritual? Você vive de aparência ou tem uma vida cristã autêntica? Você quer demonstrar algo que você não tem, que você não é? Ou você tem buscado ser transparente, ser sincera, como nós já vimos anteriormente também? Fica aí uma reflexão para esta lição. As considerações finais desta lição. Nesta lição nós aprendemos que Paulo sempre centrou a sua vida em Jesus e aspirava a conhecê-lo cada vez mais. Ele sabia que não conhecia Jesus na sua plenitude, mas através de sua vida, do seu exemplo, ele buscava conhecer Jesus, o Evangelho, cada vez mais. Ainda não somos perfeitos, mas como Paulo podemos andar no caminho da perfeição. Andar nesse caminho, buscando a perfeição constantemente, no movimento contínuo, como analogia do atleta que corre. Na caminhada cristã, não podemos viver do passado, do que já se passou, mas devemos focar para o alvo, seguindo as regras para não perdermos o prêmio que nos está preparado. E a suprema aspiração do crente, uma resposta ao título da lição, é a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então este deve ser o nosso alvo. Isso é que nós devemos almejar. Eu agradeço pela sua atenção, agradeço por caminhar conosco nesta lição até este momento, por caminhar conosco nesse trimestre até esta lição. E mais uma vez eu peço que você clique ali em gostei se você gostou desse vídeo, compartilhe com toda a sua rede social, seja você também um agente de transformação da Escola Bíblica Dominical, um agente para a melhoria
da Escola Bíblica Dominical e vamos contribuir para o crescimento da igreja e para o crescimento do reino de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre em sua vida. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você.